Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 28 de julho, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Liberação do viaduto do Badenfurt na BR-470 é adiada para quinta-feira. 2 motoristas de aplicativo são vítimas de bandidos na madrugada de hoje, aqui na região do Vale do Itajaí. Prefeitura busca recuperar 10 milhões de reais com nova edição do Programa de Renovação Fiscal. 2 eventos levam milhares de pessoas à Vila Germânica no final de semana. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O frio vai ganhar mais intensidade nesta semana. Pelo menos na quarta e quinta-feira, a temperatura no amanhecer pode ficar abaixo de 10 graus, com a máxima não se elevando muito. Para amanhã, o alerta Blue prevê um dia ensolarado, com mínima entre 10 e 12 graus. A temperatura máxima não deve passar de 20 graus. Blumenau passou a última semana sem registro de novos casos de dengue. O levantamento leva em consideração os dados coletados desde a última segunda-feira até hoje. Durante este período, foram descobertos 30 novos focos do Aedes aqui no município. O bairro Itopava Central segue com a maior concentração de focos, totalizando 226 casos. Violência doméstica, som alto e assassinato movimentaram a Polícia Militar durante final de semana aqui em Blumenau. Entre a tarde de sábado e a madrugada deste domingo, a PM prendeu 3 homens por agressão contra mulheres. Os casos aconteceram nos bairros Garcia, Escola Agrícola e Vila Nova. No mesmo período, foram registradas 49 chamadas por perturbação do trabalho e do sossego alheio. Os infratores assinaram termos circunstanciados. E ontem à noite, a polícia prendeu o suspeito de matar um homem de 32 anos no bairro Velha. O crime aconteceu no final da madrugada deste domingo. Alisson Leonardo Cândido da Silva teria sido morto com golpes de faca em um matagal, nos fundos de um estacionamento. A motivação teria sido um desentendimento após consumo de álcool durante uma confraternização. A vítima foi sepultada hoje no cemitério Progresso. O suspeito está detido. E já nesta madrugada, 2 motoristas de aplicativos foram alvos de bandidos na região. As vítimas foram rendidas por passageiros armados com facas e tiveram os carros e pertences roubados. Nos 2 casos, os veículos foram encontrados após os criminosos se envolverem em acidente durante a fuga. O repórter Belmiro Avancini tem mais informações. Um dos fatos foi registrado em Pomerode por volta de 00:10 de hoje. O motorista de aplicativo pegou uma corrida com destino ao centro de Pomerode. 3 passageiros estavam no veículo. Durante o trajeto, ele foi surpreendido por um dos ocupantes que o agrediu. Logo depois, os outros 2 também o agrediram. Eles o renderam com uma faca e o amarraram. Os autores fugindo, levando o veículo desse motorista de aplicativo, um Fiat Cronos. Esse carro foi localizado abandonado um pouco mais tarde, atravessado em uma rua lá da cidade de Pomerode.
A vítima, o motorista de aplicativo, recebeu atendimento por parte do Corpo de Bombeiros e foi liberado no local. Já em Indaial, por volta de 1h30, já da madrugada de hoje, outro motorista foi rendido em uma corrida que começou em Pomerode, na região do Ribeirão Solto. Esse motorista também pegou passageiros com destino a Indaial. Próximo ao fim do trajeto, já na cidade de Indaial, os elementos anunciaram o assalto e também o amarraram. Eles estavam também armados com facas. Eles levaram o Fiat Mobi da vítima, um celular Samsung e também R$ 75 em dinheiro. Essa vítima, esse motorista, foi amarrado com um cadarço e deixado ajoelhado em uma área de mata, nos fundos da rua Ricardo Kremer. Na fuga, os criminosos ainda bateram um carro que tombou dentro de um terreno próximo a um córrego no bairro Encano Baixo. O motorista não teve ferimentos aparentes. Polícia Militar está investigando a possibilidade de os mesmos autores estarem envolvidos nos dois crimes, né? Tanto nesse que começou aqui em Blumenau, quanto no outro que começou em Pomerode e terminou na cidade de Indaial. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Mudou mais uma vez a data de inauguração do viaduto do Badenfurt na BR-470. O evento seria amanhã, mas foi adiado para quinta-feira às 10 horas da manhã. O problema teria sido provocado por mudanças na agenda do ministro dos Transportes, Renan Filho, que estará presente na inauguração. Os condutores que utilizam como rota a rodovia SC-421 entre Blumenau e Pomerode devem ficar atentos. Com o início da obra de recuperação da estrada, o trânsito em alguns locais pode funcionar em sistema siga e pare. A remoção do asfalto com problemas já começou em alguns trechos. Olá, amigos da TV Galega. Quando estamos caminhando nas vias, claro, somos pedestres. Você está atento às normas de trânsito? Elas também são feitas para os pedestres. Eu sou João Thomas e nós vamos falar de trânsito seguro. Quando estamos caminhando, quando estamos na via como pedestres, porque muitos pedestres também são condutores, estão habilitados, conduzem os seus veículos, suas motos, mas quando não estão nestes veículos, nós estamos caminhando, estamos na rua caminhando, então somos pedestres. Você toma os cuidados necessários, você respeita a lei? Por exemplo, a travessia da faixa de pedestres deve ser feita na faixa, é claro. Quando é que você pode atravessar a via fora da faixa de pedestre? Quando não há uma próximo de você. Mas se tem alguma faixa próximo, é claro que ela não está exatamente na sua frente, mas ela está um pouquinho mais adiante. Então é claro que vale a pena você caminhar até aquela distância e fazer então a travessia de forma segura, mas com atenção. Quando falo segura, com atenção, é o que? Você não deve simplesmente se jogar. Estou na faixa de pedestre, então vou atravessar e os veículos que estão vindo precisam parar, são obrigados. Sim, pelo Código de Trânsito, o pedestre tem prioridade de passagem. Porém, devemos entender que alguns condutores às vezes estão conduzindo de forma inadequada, sem prestar atenção. E aí podem colocar a sua vida em risco. Então, observe muito bem, preste atenção, veja se os veículos estão reduzindo a velocidade para que você possa então fazer essa travessia. Cuide-se também quando estiver atravessando com crianças. Sempre oriente as suas crianças a olharem para os dois lados, porque os veículos que vêm nos dois sentidos da via, é claro, precisam parar os seus veículos para que você possa atravessar. Jamais atravesse sendo que somente um lado parou. O outro lado ainda os veículos estão em circulação. Então não se arrisque. Não coloque a sua vida em risco e nem a vida de quem você ama. E vocês condutores, vocês pedestres também, quando condutores, deem a vez. Sejam conscientes, sejam cordiais, sejam gentis.
respeitem. Por quê? Aquele pedestre está lá atravessando, você naquele momento é condutor, mas você também é um pedestre, você também utiliza as vias caminhando. Então vamos respeitar a todos, lembrando sempre disso, que o trânsito é um lugar de todos. Um forte abraço, uma excelente semana. João Thomas participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas para um trânsito mais seguro. Começa no dia 1º de agosto a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Blumenau, o Renovar 2025. Pessoas físicas e jurídicas poderão renegociar dívidas inscritas na dívida ativa com a Prefeitura, com até 100% de desconto em multas e juros. O governo espera recuperar 10 milhões de reais aos cofres públicos. A adesão poderá ser feita presencialmente ou no portal do cidadão até o dia 15 de dezembro. A Unidade de Saúde da Família Orlando Margarida, na rua Santo André, no bairro Itopava Norte, só volta a atender na próxima quarta-feira e em novo endereço. Quem precisar de atendimento nesse período deve ir ao AG do Centro, na Rua República Argentina. A Unidade de Saúde Orlando Margarida reabre quarta-feira na Rua 2 de Setembro. 2 eventos levaram milhares de pessoas nesse final de semana até a Vila Germânica. Ambos registraram recorde de público. Ontem, a 30ª edição da Caminhada foi marcada por grande presença de público. Cerca de 2.000 pessoas, entre tutores, expositores e demais visitantes. Nesta edição, o percurso foi de aproximadamente 1,5 km, começando na Rua João Pessoa, nos fundos do Boulevard Spaten Garden, passando por algumas ruas do bairro e retornando para a Vila Germânica. Todo o trajeto foi acompanhado pela Guarda de Trânsito. Já o BCX, o Blumenau Comics Experience, teve recorde de público, levando milhares de pessoas aos setores 1, 2 e 4 da vila. Os participantes que compareceram poderão vivenciar experiências incríveis em uma verdadeira imersão no universo da cultura geek e pop. Destaque para os dubladores Márcio Seixas, Fernanda Baroni e Marco Ribeiro, vozes marcantes da dublagem do cenário nacional, que ao pisar no palco do BCX possibilitaram momentos únicos aos fãs, de personagens como o Homem de Ferro, Batman, a Penny do The Big Bang Theory, a Velma do Scooby-Doo e a inesquecível abertura Herbert Richards. O Blumenau Comics Experience se consolida como o maior festival de cultura pop geek do sul do Brasil. Estão abertas as inscrições para a tradicional Caminhada da Vila Itopava. A 14ª edição do evento será realizada no dia 17 de agosto, um domingo, a partir de 8h30 da manhã. Podem participar ciclistas e pedestres. A caminhada tem percurso de 10 e 30 quilômetros, com saída na Associação Serrinha. Durante o trajeto, placas de orientação guiam o público ao longo do circuito, não sendo permitidos desvios em todo o trajeto. Além disso, haverá pontos de parada com acesso a banheiros químicos, água e frutas, bem como pontos de assistência médica. As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento. A seguir, vamos falar sobre o multirão para a limpeza de postes de energia elétrica aqui de Blumenau. A gente volta já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep.
Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje a gente vai falar sobre o mutirão de limpeza de fiação nos postes de energia elétrica aqui da cidade com o diretor do PROCON, César Campesato. Obrigado pela participação, diretor. Imagina, Jorge, eu que agradeço pelo espaço para estar divulgando o nosso trabalho. O que motivou o PROCON de Blumenau, a coordenar esse mutirão de limpeza de fiação nos postes aqui da cidade, César? Então, Jorge, desde que eu assumi no PROCON, lá no início de janeiro, já foi um pedido que o prefeito Egídio Ferrari fez, quando conversamos a primeira vez no gabinete, ele já pediu para que o PROCON desse uma atenção para esse trabalho. E eu, naturalmente, do tempo que vim da Câmara, nos últimos 2 anos, eu também era muito crítico com relação a isso. Então, eu já tinha preparado um material na época e divulgava isso inclusive nas redes sociais, e estive com o secretário de Planejamento Urbano na época para levar um dossiê de todas as ruas que estavam com problemas, principalmente na área central da cidade. Então juntou a fome com a vontade de comer, digamos assim, e aquela história, quando você está no legislativo você tem mais essa função de cobrar, e aí ocorreu que eu cobrei e depois eu é quem tem, agora sou eu que tem que fazer, Então, mas assim, o trabalho está sendo feito, estou contente com esse início de ano que desenvolvemos o programa, uma ação conjunta com a Secretaria de Planejamento Urbano, que faz a fiscalização, que isso é muito importante, já que é a prerrogativa deles fiscalizar, quando não está dentro da postura que é determinada em lei, a fiação. Também estamos contando com a ajuda da Celesc, porque entre nós existe a análise por parte do município e até a legislação municipal que faz a vistoria da fiação, mas entre eles, entre aspas, posso dizer assim, operadora de telefonia e Celesc, eles possuem uma relação própria entre eles,
né? Eles, bem dizer, entendem que essa relação é só deles, né? Então, que nós não teríamos a prerrogativa legal nem de cobrar. Então, a Celesc, ela é um fator preponderante, ela estar junto no processo, porque as operadoras de telefonia são obrigadas a responder a ela, né? Então, o desenvolvimento do programa ficou bem interessante, porque o município é quem define as ruas em que serão realizadas as intervenções. A Celesc, através da sua terceirizada, faz a inspeção depois, né, do mutirão. Então, se a empresa de telefonia não comparece, né, vai ser feita uma inspeção e depois essa inspeção é repassada à CEPLAN, que daí já recebe esse trabalho, digamos, mastigado com, né, quais são as irregularidades, os pontos existentes e quais são as operadoras de telefonia que causaram aquele problema, né? Que é a chave da questão, porque até então a CEPLAN sempre teve dificuldade porque a gente não tem fiscal de campo que fizesse esse trabalho, né? De pegar uma escada, subir num poste, identificar entender aquela fiação, né, diretor, que é o mais difícil de tudo. Isso mesmo. Entender se é inativa, se é obsoleta, né? Então, essa terceirizada da Celesc tem essa capacidade técnica e aí traz isso para nós, para a Secretaria de Planejamento Urbano, e a CEPLAN então faz as autuações, né, de quem não compareceu e do que está irregular, né? Diretor, esse é um problema muito antigo, né? Não só em Blumenau, acho que é Brasil afora essa condição, né? E em várias regiões da cidade, né? Aqui se trabalha muito na região central, região mais próxima do centro, né? Sim. É possível ter um controle sobre isso, ter alguma eficácia, porque vocês vão fazendo essa limpeza, mas será que depois não vai acontecer tudo de novo? Sim, Jorge. O que a gente tem focado bastante é a questão da higienização da parte que é inativa, obsoleta, né? Que é muito evidente, assim, né? Que é aquele fio que está jogado no chão, que está amarrado no poste, que está amarrado numa placa, que está, né, muito abaixo também da altura mínima exigida, né? Então, o foco é esse, né? A limpeza da poluição visual, porque tu passa lá e vê, se tu verificar que os fios estão... É isso que a gente quer limpar. Então, depois que é feito o tensionamento dos fios, esse trabalho aí, dificilmente, né, vai levar um bom tempo para voltar a ter problema. Inclusive, essa fiação que está sendo removida, eu não sei te dizer assim, mas no pouco tempo que a gente já fez, pena que eu não tenho uma balança lá para pesar, né, mas é alguns quilos de fios, tá, Jorge? Então, aquilo dali é inativo já antigamente, então aquilo dali sendo retirado já dá uma limpada boa, já dá uma limpada geral. E a gente... De fato, começamos na área central da cidade até para testar o modelo, né, do projeto, mas nós não temos data para terminar com esse programa, né? O programa não tem data para terminar, ele vai continuar esse ano que vem, e aí naturalmente ele vai se estender para as áreas também, né, mais periféricas da cidade. E também, como o programa está acontecendo, tem estimulado as operadoras até a fazerem o serviço antes da data prevista do mutirão, né? Porque a gente avisa com antecedência, então não quer dizer que a operadora tenha que fazer naquele dia do mutirão, ela pode ir fazendo antes, e eu já percebo passando de carro ali nas ruas que a gente definiu, de ver o pessoal trabalhando já, entendeu? Porque daí eles já mandam o pessoal no campo, né? E aí o pessoal, a sociedade, enfim, a nossa comunidade vai acabar vendo mais vezes agora, porque eles já estão antecedendo ali para, né, para não deixar para o dia, porque é muita coisa, às vezes, né, ruas muito grandes. Então, eu imagino, diretor, que já houve uma conversa com operadoras, com Celesc, né, sobre essa situação, para tentar amenizar o crescimento disso, né? O que se alega, né? Porque da dificuldade, né, da gente ter um visual mais limpo, né, nos postes com esse sentido. Bom, Jorge, na gestão passada, né,
os coordenadores anteriores, também o prefeito na gestão passada tentou sim conversar com o pessoal, fez lá uma conversa lá no Salão Nobre da Prefeitura, foi criado até um grupo de WhatsApp de cooperação técnica, digamos assim. Então foram evoluindo assim, né? Mas de fato ninguém deu tanta atenção, né? Ficou naquela de conscientização, né? E isso infelizmente não funcionou. Então a gente tem ido assim na conscientização, mas também com ações, né, sancionatórias, digamos, para que se não vai pelo bem, vai pelo mal, aquela história, né? E daí elas têm se forçado a colaborar mais, né? Na medida que as autuações são realizadas e que a empresa percebe que está tendo um ônus com isso, a empresa bota na balança, né, melhor eu pagar um técnico para ir lá no campo e ter essa despesa de uma vez do que eu ficar sofrendo multa, né? Porque o valor da multa é maior. E já foram aplicadas multas aqui em Blumenau? Já foram aplicadas, nunca haviam sido aplicadas. É importante ressaltar isso, né? De dezembro para trás. E de janeiro para cá, o último número que eu ouvi já estava em R$700 mil, né? Geral, assim, né? De multas aplicadas. De multas aplicadas. Então, se duvidar, já estamos chegando a R$1 milhão em multa aplicada. Porque são multas altas e elas vão numa progressão geométrica dos dias em que não são efetuadas as intervenções. Então o planejamento urbano está dando bastante atenção para isso daí. E é como eu digo, né? Eu, se fosse o dono da empresa lá, uma hora vai ligar a luz vermelha lá que eu vou, um alerta, e que é isso aqui? Por que eu estou recebendo esses boletos, essas cobranças? Então vamos dedicar uma equipe de campo e fazer aquilo que já era para ter feito antes, né? Que era ter esse capricho, né? Cuidar da sua infraestrutura, né? Então tem muitas empresas que são menores, que às vezes delegam, né, ou terceirizam para outra empresa menor ainda, e daí aquilo às vezes vão lá, fazem de qualquer jeito, vão embora, né, e deixam do jeito que a gente vê hoje na rua aí, né? E não é o correto, porque a nossa cidade é uma cidade turística, né? O centro da cidade, não é que a gente está dando uma atenção maior, mas é que é inconcebível a ideia de você estar com ônibus ali em frente à prefeitura, descendo turistas e quase batendo com a cabeça no fio solto, entende? Ou tropeçando em fio no chão, ou ali como na rua do Teatro Carlos Gomes, por exemplo, que tinha um fio solto ali que no estacionamento privado ali, já não, se fosse um carro um pouquinho mais alto, já não conseguia botar ali porque o fio estava ali atrapalhando, entende? Então chegou ao absurdo, assim, na Vila Germânica também, nos arredores. Então a gente está dando essa limpada agora mais aqui, mas logo a gente já está indo para os bairros também, né? Como é que é identificado os pontos mais críticos, né, para se ter Sim. essa atuação? E o que está previsto agora para o segundo semestre? A gente está definindo por mês, assim, né? Então, agora no mês de agosto a gente vai para a rua Benjamin Constante, a rua Henrique Rosa também fica aqui no centro, né? A rua 7, e também na área central, né? Mas provavelmente em setembro a gente já começa a estender para as ruas um pouco mais afastadas do centro. E também quando a gente recebe um pedido, né, um pedido especial em função de uma gravidade, né, a gente já tem compartilhado naquele grupo que já existia de cooperação técnica, e as empresas, elas enxergam ali que realmente pode causar um risco de vida, inclusive, então elas já estão resolvendo também, pontualmente, entende? Então nós não estamos trabalhando só com aquele regime de mutirão. O regime de mutirão é o programa em si, mas a gente tem atendido denúncias também de outros locais, né? E também, quando são casos muito críticos, o atendimento demanda assim, emergencial, que eles têm ido lá e realizado. A gente recebe bastante da Câmara de Vereadores também, de associações de moradores. A gente está, né, sempre recebendo essas denúncias, esses pedidos, e a gente tem conseguido atender também paralelamente ao programa. César Campesato, coordenador do PROCON, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Jorge, muito obrigado pela atenção de todos os telespectadores nesse teu programa aqui, que eu sou fã e assisto também.
E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você. Amanhã a gente está aqui. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.